Repercutir no vídeo de hoje dois assuntos que me chamaram a atenção. Primeiro, um professor, no dia 16 de junho, ou seja, recentemente, censurou uma aluna em sala de aula quando ele parou de falar o conteúdo que estava previsto na aula para atacar o Bolsonaro. Pessoal, é revoltante. Eu não vou dar detalhes, assistam o vídeo até o final porque é de lascar. O segundo assunto, o esquerdismo, o socialismo está dando tão certo, mas tão certo na Venezuela, que os venezuelanos estão migrando em massa para os Estados Unidos. O movimento é tão grande que é o maior dos últimos 14 anos. Tá? Então o que está acontecendo? Como o socialismo e o esquerdismo deu certo por lá, então os venezuelanos estão fugindo e estão buscando capitalismo, estão buscando a maior democracia do mundo, Estados Unidos. Então também quero repercutir um pouco esse assunto, porque expõe muito o que é o esquerdismo, o socialismo quando dá certo num país. Essa é a consequência trágica, infelizmente. Começando aqui pelo assunto do professor censor. Cara, isso aqui é inacreditável. Vou dar uma palhinha aqui antes de ler alguns trechos da reportagem da Revista Oeste. O professor chama o Bolsonaro de genocida, falou que ele era um negacionista, começou a militar em sala de aula. Nem estava no escopo, nem era a aula prevista. O assunto era um outro assunto. Quem denunciou foi a mãe da aluna. E ele começou a falar do Bolsonaro e atacar o Bolsonaro. Quando a aluna foi tentar rebater, ele foi lá e cortou o microfone dela. Era uma aula online, tá? Por causa da pandemia, né? As aulas estão sendo, boa parte, aí, aulas virtuais. Só que numa aula virtual, você bloquear o microfone é você ter apagado aquele aluno da sala de aula. Você tirou o direito dele de se manifestar. E justamente numa universidade, em escolas, onde o pluralismo de ideias deveria reinar até para gerar o debate, gerar novos conceitos, para o aluno começar a formar essa consciência, mas não. No Brasil, escola, universidade, só é permitido o direito de opinar se a sua opinião estiver entre a extrema esquerda e a esquerda. Aí, democraticamente, você pode se posicionar. Se você tiver à direita, esquece, você é um monstro, você não vale nada, você vai ser silenciado, vão cortar o seu microfone, você não existe. Bom, introduzindo, vamos ver aqui alguns trechos dessa reportagem. Senta porque é de lascar. Uma aula do Instituto de Educação Estadual de Maringá, interior do Paraná, teve uma aluna que foi censurada em aula de história. Na ocasião, o docente falava sobre as consequências da pandemia do novo coronavírus na saúde dos brasileiros, culpando o presidente Jair Bolsonaro por suposta demora na aquisição das vacinas. A estudante, então, contrapôs os argumentos do professor, mas teve o microfone desligado. Olha que absurdo. Não aceito gente que defende genocida, disse o docente. A estudante, então, argumentou que a compra de vacinas só poderia ser realizada após a aprovação da Anvisa. E até aqui, pessoal, a aluna não deu nenhuma opinião. Isso aqui é simplesmente um fato, não é opinião. E ela foi silenciada. Aí o professor contestou, afirmando que a jovem estava disseminando fake news. Não, professor, mentiroso é você. Quem está propagando fake news ao silenciar a aluna que está falando o fato é você. Ela só falou como as coisas são. Isso aqui não é a opinião da aluna. Mentiroso é você. Seguindo, aí o professor, né? Aspas. Vocês não estão acompanhando o que está acontecendo. Claro, quem está acompanhando, quem sabe de tudo é o professor, óbvio. Elas, citando outra aluna que também o questionou, estão com problema em acompanhar os fatos. Sim, eu acho que elas estão com problema, porque elas estão entendendo mais que você. Então, para você, militante esquerdista, isso é um problema. Um jovem que tem discernimento, coisa que você, que é professor, não tem. Em outro trecho da gravação, o professor volta a atacar Bolsonaro. Nós temos sim um presidente negacionista que anda sem máscara por aí. É uma vergonha a sua posição. Você está sendo negacionista, disse ele a jovem. Um aluno defendeu o direito de livre expressão das meninas, enquanto o outro tentou conter o ânimo do docente. E aqui, vamos dar pensar um pouco, refletir. Será que ele fez isso porque é uma menina? Afinal de contas, ele pode então ter sido machista? Será que se fosse um aluno fortão, bombadão, ele cortaria o microfone? Ele seria assim tão machão? Ou será que foi um machismo do bem? Não sei. É uma das hipóteses, não estou acusando nada. Mas estranho que foi só com meninas, isso que é o estranho. E esse aluno aqui pontua isso. A aula era para ser de iluminismo e liberalismo, tá? Isso segundo uma mãe. Então, segundo a mãe da estudante, a gravação começou a ser realizada, né? A aluna começou a gravar a aula até para ter como prova usar contra o professor, né? Porque ele não está dando aula, ele está militando. Aí ela falou assim, a mãe, né? Que a gravação começou a ser realizada
após o professor usar o espaço da aula, originalmente dedicado aos conceitos relacionados ao iluminismo e ao liberalismo, para fazer comentários sobre política. Isso que é o bom hoje de aula online. O professor pisou na bola, o pai está atento, grava a aula. Pronto. Para a mãe da aluna, o docente usou o espaço privilegiado a fim de promover suas preferências ideológicas. Pena que isso é muito comum no Brasil. Pena que isso aqui não é o ponto fora da curva. Isso aqui é o status quo, é o modus operandi, infelizmente. E aí, seguindo aqui, um professor tem de ensinar a pensar, mostrar todos os lados. De fato, o pluralismo no Brasil não tem. Após o episódio ocorrido em 16 de junho, a estudante teve de mudar de turma devido à hostilidade de outros alunos. Claro, porque muitos jovens, muitos nascem esquerdistas e conforme vão amadurecendo, vão vendo que a esquerda é só hipocrisia e vão mudando de lado. Mas realmente, nessa idade, muitos são esquerdistas e, obviamente, essa aluna sofreria, digamos assim, bullying dessa turma, né? Não tenha dúvida. Na última quinta-feira, dia 24, o Instituto de Educação Estadual de Maringá publicou nota de repúdio nas mídias sociais, posicionando-se contra qualquer forma de doutrinação ou prática. Pena que esse lero-lero não sai do papel, é só conversinha para boi dormir. Eles vão punir o professor? Não vão, então esquece, isso aqui é só para inglês ver. Os professores seguem assim com liberdade plena para militar à esquerda, é apenas isso. Bom, então esse é um dos assuntos tão corriqueiro aqui no nosso país. O outro é sobre a Venezuela, que lá o regime está indo tão bem, mas tão bem que o povo está buscando democracia justamente no maior país democrático do mundo e o maior capitalismo do mundo, que é os Estados Unidos, que o governo da Venezuela e a nossa esquerda tanto odeia, mas os venezuelanos não concordam com eles, estão indo em massa para lá. Então vou repercutir mais uma matéria da Revista Oeste, fala o seguinte: a migração de venezuelanos para os Estados Unidos bate recorde. O número é o maior dos últimos 14 anos. Então, olha isso. A Patrulha de Fronteira Norte-Americana informou nessa terça, dia 29, que só em maio deste ano, 7,4 mil venezuelanos foram interceptados cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos. O número é o maior dos últimos 14 anos. Conforme a agência de notícia AP, a principal causa do êxodo se deve à crise econômica enfrentada pela Venezuela. E eu complemento, se deve ao sucesso do socialismo e do esquerdismo. Todo país que o esquerdismo dá certo, esse é o resultado final, via de regra. Outro motivo é a oposição ao ditador Nicolás Maduro. Ou seja, voltamos àquela história do esquerdismo está dando certo. A população teme perseguições e prisões pelo regime da esquerda. Pô, mas a Venezuela não é democrática? O Lula já disse que o problema da Venezuela é que lá tem democracia até demais. Então imagine qual que é a visão do Lula, que segundo os institutos de pesquisa está liderando. Olha a visão desse cara sobre o que é democracia. E a nossa imprensa bate palma, exalta. Vários jornalistas que no passado criticavam o Lula já declaram voto para ele no segundo turno contra o Bolsonaro. Mas é isso que ele pensa de democracia. Enquanto a nossa imprensa fala que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, o Lula, ele é uma ameaça. E ele já deixou claro o que ele pensa de democracia. Para ele, a referência é a Venezuela, porque lá a democracia tá demais na conta. Cara, é difícil, né? É difícil. Ao todo, cerca de 17.306 venezuelanos cruzaram a fronteira sul dos Estados Unidos de forma ilegal desde janeiro, porque isso é desespero. Esses aqui eu até entendo serem de forma ilegal, é desespero. No entanto, eles já tinham deixado a Venezuela há anos e estavam vivendo em outros países. Desde que Maduro assumiu o poder em 2013, quase 6 milhões de venezuelanos abandonaram o país. Cara, vai dar certo o esquerdismo assim lá na Venezuela e em Cuba, né? Espero que aqui nunca dê certo. Bom, pessoal, é isso. Eu queria repercutir esses dois assuntos, né, que ambos mostram o perfil de um esquerdista típico, de um esquerdista radical, que a gente tem que rezar que não volte tão cedo para o nosso país, né? E é rezar para ter voto impresso em todas as urnas no ano que vem. Porque senão eu fico com a sensação de que o teatrinho já está armado para dar Lula. Os institutos de pesquisa já dão ele disparado na frente, corre-se o risco de não ter voto impresso. Então aí, se der Lula, ninguém vai espantar porque o teatrinho já foi montado desde esse ano. Então, enfim, vamos aguardar cenas do próximo capítulo, mas é rezar para o esquerdismo não triunfar aqui no Brasil, que nem triunfa em Cuba e Venezuela. Porque o resultado final é o quê? É o êxodo do povo. É isso. Pessoal, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.